Oi, Paty. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Pergunta para vocês, vocês lutam MMA? Provavelmente você deve estar estranhando essa minha pergunta e é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Eu sou o Cher Soares e você é meu convidado VIP para a nossa viagem rumo ao sucesso. Você já ouviu falar do MMA? Muito bem, o MMA, mais conhecido de todos nós, é a sigla para aquilo que nós chamamos de Mixed Martial Arts, ou seja, artes marciais mistas, que é uma modalidade de luta, de atividade marcial, que ela congrega, que ela mistura uma série de fundamentos, uma série de técnicas de luta e ajudam os lutadores a serem lutadores mais completos. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa jornada rumo ao sucesso? O que é que isso tem a ver com o seu comportamento? Muito bem, o MMA do qual estamos falando aqui é um pouco diferente. O nosso MMA significa, anota aí, meta, método e ação, atitude. Por quê? Porque essas três palavrinhas, elas são decisivas para qualquer pessoa que deseja alcançar o sucesso. Você está me ouvindo aí e provavelmente você deseja alcançar o sucesso e algumas pessoas tendem a dizer que não existe fórmula para o sucesso. Eu costumo dizer que quem diz que não tem receita ou não tem fórmula para o sucesso, normalmente são pessoas que não têm sucesso. Mas quando você pergunta para as pessoas de muito sucesso se elas têm uma fórmula, se elas têm uma receita, provavelmente toda pessoa de muito sucesso vai te contar uma receita, vai te contar uma fórmula, porque elas têm as suas próprias fórmulas. Ou seja, o aspecto crítico não é a fórmula, é seguir a fórmula. Porque, afinal de contas, existem muitas metodologias, receitas, técnicas e fórmulas para o sucesso. Basta você procurar a biografia de qualquer pessoa que você acha que tenha muito sucesso e certamente você vai encontrar muitas fórmulas muito interessantes. O desafio é seguir essas fórmulas. E essa é uma das fórmulas que eu trouxe para vocês, ou seja, a fórmula MMA é uma receita pronta para o sucesso, ou seja, meta, método e ação e atitude. Veja bem. Meta, por quê? Porque você nunca atinge uma meta que não existe. Então, muitas pessoas querem crescer, mas não sabem para onde ou até quando. Muitas pessoas querem realizar objetivos, mas não têm esses objetivos na ponta da língua. Muitas pessoas vivem uma vida inteira à deriva, indo para o lado que o vento sopra, e quando o vento não sopra muito, mais ou menos como essa nossa tarde de hoje aqui, as pessoas acabam indo para lugar algum. Ou seja, é fundamental que você tenha metas. E você pode até estar pensando, não, mas eu tenho metas, Cher. E eu vou fazer um desafio para você. Se você tem metas, logo ao final do nosso programa aqui, você vai pegar o seu papel e caneta e você vai redigir as suas 10 metas mais importantes. Se você levar mais de 5 minutos para redigir as suas 10 metas mais importantes, é porque você não tem muita consistência em relação às suas metas. Então, passo 1, defina as suas próprias metas. Defina metas de curto prazo, defina metas de médio prazo e defina metas de longo prazo. Faça isso por escrito. Há uma centena de estudos que comprovam que todas as pessoas que têm metas por escrito têm um potencial de realização de metas superior e muito superior àquelas pessoas que têm metas só na própria cabeça. Então, metas por escrito, nossa primeira letrinha é o M do MMA. O segundo ponto é o método. Por que o método? O método é a melhor maneira de fazer determinada coisa. É como se fosse uma técnica, um processo. Veja, esforço não é resultado. Você não vai atingir os seus objetivos na sua vida apenas na base do esforço, apenas na base do movimento. Você precisa de um método. Você provavelmente conhece pessoas que conseguem crescer numa velocidade maior do que outras. O que é que elas têm em comum? Método. Você conhece pessoas que atingem objetivos com mais facilidade que outras. O que é que elas têm em comum? Método. E qual é a melhor maneira de você aprender um método? É você usar uma outra palavrinha que começa com M, que se chama modelar, que é você procurar aquelas pessoas que são muito boas em determinado método e literalmente fazer exatamente o que elas fazem. Quando você modela alguém que faz alguma coisa muito bem feito, você vai aprender a fazer também. Segunda letrinha, esse é o segundo M do nosso MMA. E a terceira letrinha é o A, de ação e atitude. Por que isso é muito importante? Porque se não tiver na agenda, é intenção.
é aspiração e não é ação. E não se engane, pare de se enrolar, pare de se sabotar. Só é ação se estiver na sua agenda. Então deveria estar na sua agenda o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer depois de amanhã, o que você vai fazer no próximo final de semana. Todos nós temos 24 horas por dia. O que conta é como você usa essas 24 horas. E está aí a fórmula para vocês. MMA, meta, método e ação. Para você parar de pensar, parar de enrolar e começar a fazer como você já sabe. Sucesso para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.